Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Energia em Foco. Hoje vamos mergulhar nos dados mais recentes do setor elétrico, especificamente no ranking operacional eólico e solar da ePowerBay, agora de maio de 2025. Nosso objetivo é entender o desempenho dessas fontes e, principalmente, essa tensão crescente, entre a expansão recorde e as limitações da rede. Vamos usar dados da ePowerBay, CCE e também do ONS. Exatamente. E é importante ir além dos números de capacidade, né? Tipo, fator de capacidade relevante, claro. Mas o que tá pegando mesmo é como essa performance, às vezes excelente, esbarra nas restrições de geração, o famoso constraint off. É uma dinâmica, assim, crucial para qualquer estratégia em renováveis hoje. Perfeito. Então, vamos começar com um panorama geral de maio. Na eólica, como é que ficamos? Olha, chegamos a 1.138 usinas em operação. Isso dá quase 35 gigawatts de potência instalada. É bastante coisa. Bastante. E na solar centralizada, as UFV? Aí são 677 usinas, somando 19 gigawatts instalados. Também um número bem expressivo. E como foi o desempenho médio delas, em maio, medido pelo fator de capacidade? Então, para a eólica, o FC médio ficou em 36,9% e para a solar, 20%. Claro que isso varia com o clima, né, vento, sol, mas também tem a ver com a eficiência dos parques mesmo. Certo. E olhando o crescimento nos últimos 12 meses, os números impressionam, né? Muito. A solar cresceu 27,5%, adicionou mais 4,1 gigawatts e a eólica 8,4%, com mais 2,7 gigawatts. É um ritmo forte. Mas, como você mencionou, essa expansão acelerada já começa a mostrar, digamos, atritos com a infraestrutura existente, certo? Exatamente. Esse é o ponto central que os dados de maio eles começam a deixar mais claro, mais agudo. A capacidade instalada cresce muito rápido, mas a rede, a capacidade de escoar essa energia, nem sempre acompanha na mesma velocidade. Entendi. E é aí que plataformas como a da ePowerBay são importantes, sabe, para a gente visualizar não só essa expansão, mas o histórico de performance real, já levando em conta essas limitações da rede. Faz sentido. Vamos então para os destaques individuais de performance em maio. Quem brilhou na solar? A líder em fator de capacidade foi a usina Coromandel 1, é da Perfininfra 2. Ela atingiu, olha só, 29,98% de FC. Quase 30%. Excelente. Sim, e ela usa módulos longe solar, inversores Sungrow e trackers da Soltec. O interessante é que ela conseguiu essa marca sem registrar nenhum constraint off, nenhum corte de geração em maio. Ah, esse é um ponto-chave. Pois é. Sugere que, além de ter boa irradiação ali na região, né, talvez a gestão operacional ou a conexão específica dela na rede tenham sido favoráveis naquele mês. Interessante essa observação. E na eólica, quem foi o destaque? Aí o destaque foi o Parque Eólico Umburanas 17, da ENGIE, performance espetacular. FC de 75,81%. 75%. Nossa, é um número realmente impressionante para a eólica. Turbinas de Alstom, né? Isso, de Alstom. É um número altíssimo mesmo. Mas imagino que aqui a história do constraint off seja um pouco diferente, né? Sim, e aqui a gente vê bem o paradoxo que eu comentei. Apesar dessa performance incrível do parque em si, Umburanas 17 foi sim afetado por restrições de geração em maio. Ele está conectado à rede básica e isso mostra bem o desafio. Mesmo um parque eólico super eficiente pode ter sua entrega de energia limitada pela rede. O que nos leva direto para essa questão do constraint off, né? E os dados de maio são bem preocupantes. Sim, bastante. As perdas totais no Brasil por constraint off deram um salto. Chegaram a 1,94 milhão de megawatt-hora em maio. Isso é quanto de aumento em relação a abril? É um aumento de 156,3%, um salto enorme de um mês para o outro. Uau! E qual foi a principal causa para esse aumento todo em maio?
O principal motor em maio foi a chamada razão energética, que a gente chama de ENE. Basicamente significa que tinha mais oferta de energia renovável sendo gerada do que o sistema conseguia absorver ou transmitir naquele momento específico. A ENE foi responsável por 71% de todas essas perdas em maio. Foi o grande vilão do mês, digamos assim. Entendi. Geração alta, mas sem ter para onde escoar totalmente. E no histórico acumulado, desde que começaram a medir isso lá em outubro de 2021, a ENE também lidera. Não, aí no quadro geral, a causa acumulada principal ainda é a confiabilidade elétrica, a CNF. São aqueles limites para garantir a segurança da operação da rede, sabe? A CNF responde por 44% do total histórico. Depois vem a Enel, com 34%, e as razões externas, a REL, que são aquelas geralmente ligadas a manutenções na rede e que costumam ser ressarcidas com 22%. Certo. E em maio, onde esses cortes foram mais sentidos? Quais regiões ou conjuntos de usinas sofreram mais? A concentração das maiores perdas percentuais foi em complexos na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e também no Ceará. Teve um caso bem extremo, o conjunto Horizonte, da Enel, lá na Bahia. Ele se conecta na subestação Tabocas do Brejo Velho. Em maio, ele sofreu cortes de 48%. Quase metade. Metade da geração potencial foi perdida por restrição. Exatamente, quase metade. É um impacto brutal. E olha que interessante, o próprio cluster Umburanas, da INGE, que a gente mencionou por causa daquele parque com um FC altíssimo, o conjunto como um todo teve perdas de 6,5% em maio. Pode não parecer tanto quanto os 48 de Horizonte, mas esse mesmo cluster já chegou a ter picos de 42,3% de corte em fevereiro deste ano. Nossa, mostra uma volatilidade enorme, então. Muita volatilidade. E o histórico lá em Umburanas é complexo, envolve todas as causas, REL, ENEF e CENEF. Por isso é tão importante entender a causa da restrição. Porque só as perdas por razões externas à REL é que geralmente dão direito a ressarcimento financeiro via mecanismos como ESS ou PLD, certo? Isso mesmo, diferenciar a causa é financeiramente crítico para o gerador. Saber se foi REL, CENEF ou ENEF muda tudo na hora de contabilizar o prejuízo ou buscar a compensação. Então, como é que um agente do setor consegue acompanhar isso de perto, diferenciar essas causas, entender onde estão os gargalos? Bem, é aí que a análise detalhada faz toda a diferença. E ferramentas como os dashboards interativos e agora os novos mapas da ePowerBay são essenciais. Elas permitem justamente isso, identificar os gargalos na rede, visualizar o histórico de restrições por usina, por conjunto, por subestação e, crucialmente, filtrar pelo tipo de causa. REL, CNF, ZNE... ajuda a entender o impacto financeiro real, sabe? E direcionar a estratégia, seja na operação diária ou até em discussões regulatórias sobre expansão da rede. Fica bem claro, então. O crescimento das renováveis é, sem dúvida, uma ótima notícia para o país, para a matriz energética. Mas a integração eficiente dessa energia toda na rede é o grande desafio do momento, né? Monitorar a performance e as restrições, lado a lado, se tornou indispensável. Sem dúvida alguma. A eficiência hoje não está só em ter um parque que gera muito, mas em conseguir, de fato, entregar essa energia para o sistema. E analisar as causas dessas restrições ajuda muito a direcionar onde os investimentos em transmissão ou, quem sabe, em armazenamento de energia são mais urgentes. O que nos deixa com uma pergunta central para refletir, eu acho. Como a gente garante que o planejamento e, principalmente, a execução da expansão da transmissão consigam acompanhar esse ritmo tão acelerado da instalação de novas usinas renováveis? Essa é a pergunta de milhões, ou melhor, de bilhões, né? É o grande desafio para o futuro do setor elétrico brasileiro, com certeza. Exatamente. Bem, para quem nos ouve e não quer perder nenhuma análise como esta para acompanhar de perto o setor, fica o convite. Cadastre-se em www.epowerbay.com e siga também a ePowerBay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Music e YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima.